E aí, pessoal? Tá na reta final para o concurso de promotor de justiça? Então, essa análise é pra gente. A nova lei de licitações, a gente sabe, pode ser um verdadeiro campo minado. Mas hoje, vamos desarmar juntos as 5 principais armadilhas que os examinadores, principalmente os do MSPS, adoram colocar na prova. Preparados? Então vamos direto ao ponto. A pergunta que pode definir uma aprovação é justamente essa, né? Quais são aqueles detalhes, aquelas nuances que separam quem passa de quem fica pelo caminho? Pode ter certeza, o examinador aposta que o estudo foi superficial, e é exatamente para fugir disso que estamos aqui. Ok, vamos à primeira armadilha. Essa é clássica e derruba muita gente, viu? É a ideia de que o parcelamento do objeto da licitação é uma regra absoluta, sempre obrigatória. O examinador, claro, adora explorar a exceção. Olha só o contraste. A regra geral, aquela que todo mundo estuda, é essa: parcelar para aumentar a competição, beleza? Mas a pegadinha, a maldade da questão, está na exceção. Sim, a lei permite o lote único, desde que a administração pública justifique muito bem o porquê, como, por exemplo, uma clara economia de escala. E para não deixar nenhuma dúvida, tá aí a posição do Superior Tribunal de Justiça. O informativo 873 é bem direto. Se a administração provar com bons argumentos que o lote único é a melhor saída técnica e econômica, a decisão é válida. Guarde isso, a justificativa bem fundamentada é a chave de tudo. Agora vamos para a segunda pegadinha. Essa aqui envolve a dispensa de licitação por emergência. A letra da lei parece simples, direta, mas a interpretação da STF trouxe uma nuance que é fundamental para a prova. O ponto crucial aqui é o seguinte: o contrato emergencial tem prazo máximo de 1 ano, e a lei proíbe prorrogar ou recontratar a mesma empresa. Parece uma regra absoluta, certo? Pois é, errado. É aqui que mora o perigo. A pergunta que o examinador vai fazer é: e se aparecer uma nova emergência totalmente diferente da primeira? E aí? E a resposta que veio do Supremo na ADI 6.890 é a essência da pegadinha. A proibição existe para impedir que a mesma emergência se arraste por mais de 1 ano com a mesma empresa, sabe? Mas, se acontecer uma calamidade totalmente nova, uma situação diferente, a mesma empresa pode sim ser contratada de novo. Fique de olho nisso. Agora, um tema quentíssimo para o Ministério Público: crimes em licitação. Muita gente acha que qualquer contratação direta que seja ilegal já configura automaticamente um crime. Bom, a realidade é um pouquinho mais complexa. Primeiro de tudo, uma mudança estrutural importantíssima. Os tipos penais saíram da lei administrativa e foram parar lá no Código Penal. Isso não só reforça a natureza criminal desses atos, como também alinha a interpretação com que os tribunais superiores já vinham decidindo em direito penal. Essa é aquela pergunta que pode eliminar uma pessoa numa prova oral. A resposta automática, no calor do momento, seria sim. E essa resposta estaria completamente errada. Cuidado! A jurisprudência do STJ é pacífica e exige 2 elementos que não estão lá explícitos no tipo penal, mas são essenciais. Não basta a ilegalidade formal, a simples falta da licitação. É preciso comprovar a intenção específica, o dolo de causar dano. E mais, tem que ter um prejuízo efetivo aos cofres públicos. Sem esses 2, pode até ser um ilícito administrativo, mas não é o crime do 337-E. Vamos para a quarta armadilha, um tema super recorrente: a contratação de advogados por inexigibilidade de licitação, especialmente quando o órgão público já tem uma procuradoria própria. Esse é um mito muito comum, a ideia de que, se já tem procurador, então não pode contratar advogado de fora. Isso é uma simplificação perigosa que o examinador explora sem dó. A verdade é que a contratação é sim possível, mas a administração precisa cumprir um verdadeiro checklist, e todos os itens são obrigatórios, viu? Além de ter um procedimento formal e preço de mercado, tem que provar a singularidade do serviço, a notória especialização do contratado e, o ponto-chave, demonstrar que a equipe interna de procuradores não conseguiria dar conta daquela demanda específica. E chegamos na nossa última pegadinha, aquela que testa se o conhecimento está realmente atualizado com a Lei 14.133. Tem muita gente que ainda carrega vícios da lei antiga, e é aí que o perigo mora. Aqui está o essencial. Tomada de preços e convite já eram, não existem mais. Se alguma questão mencionar essas modalidades como se fossem válidas hoje, é cilada. E a grande novidade que precisa estar na ponta da língua é o diálogo competitivo.
Pensa no diálogo competitivo como uma ferramenta para situações super complexas. Inovação tecnológica, por exemplo, ou quando a própria administração não tem certeza de qual é a melhor solução técnica para um problema. Ela basicamente senta e dialoga com o mercado para construir a solução junto. E aqui um detalhe que vale ouro na prova. A comissão que conduz o diálogo competitivo precisa ter no mínimo 3 servidores efetivos ou empregados públicos permanentes. É um número específico, fácil de decorar e perfeito para cair numa questão de múltipla escolha. Como a gente viu, a nova lei de licitações não é para amadores. Dominar esses detalhes que a gente discutiu aqui pode ser justamente o que vai separar o nome na lista de aprovados. O examinador vive nos detalhes, não se esqueça disso. E aí, essa revisão ajudou a clarear as ideias? Se sim, se inscreva aqui no canal para não perder as próximas análises de temas quentes para concursos. E claro, deixa aquele like para a gente saber que este material foi útil. Bons estudos e até a próxima!